Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Bem-vindos ao Aparecida Debate. Hoje vamos falar sobre um tema urgente que afeta todos nós, o futuro do nosso planeta. Neste momento, Belém do Pará está recebendo a COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. É a primeira vez que o Brasil cedia esse encontro mundial desde a histórica Eco 92, no Rio de Janeiro. Pessoas do mundo inteiro se reuniram na capital paraense para discutir o que pode ser feito para conter o aquecimento global. Mas será que as promessas feitas nessas conferências realmente saem do papel? E o Brasil está mesmo preparado para liderar esse debate? O que o governo Lula pretende quando, às vésperas de uma convenção como essa, resolve aprovar a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas? Para nos ajudar a entender essas e outras questões, temos dois convidados muito especiais. O ambientalista Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, e a professora Yara Scheffer Novelli, diretora do Instituto Bioma Brasil, também conselheira do PROAM, uma das maiores especialistas em manguezais do país, a quem eu cumprimento. Aqui recebendo no Aparecida Debate. Bocuí, boa noite para você, seja bem-vindo. Professora Yara, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar no programa Aparecida Debate e diretamente falando de Belém do Pará, com uma participação nessa COP30. Professora Yara, presencialmente, o Bocuí virtualmente também estará presente na COP30, né? É verdade, estarei. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Bem, vamos começar explicando um pouco o que é a COP, afinal. O que é, quem pode participar, qual a importância para o mundo, principalmente nesse momento. Pode começar pela professora Yara, primeiras damas, né, Bocuí? Depois você segue, por favor. A COP do clima é, como várias outras COPs, de convenções internacionais que têm seus encontros, que podem ser anuais e podem ser trianuais. No caso da COP, da Convenção do Quadro do Clima, são reuniões anuais, estamos já na 30ª reunião e considerada aquela que vem com a ação, com o bastão, o condão de coordenar ações ativas, não só proativas, mas já com ação imediata. A participação numa COP, você tem oportunidade de estar de diferentes formas. Se você é de uma delegação oficial de um país ou de uma entidade assim credenciada para estar presente no que eles chamam de Zona Azul, que é a zona das delegações, você está participante e assim será credenciado. Você pode também participar como sociedade civil, com vários outros tipos de organização, onde a sociedade terá direito à voz, ela não tem direito a voto. E ainda, além dessas participações mais oficialmente assim declaradas, existe todo um espaço para várias manifestações de cunho social e que podem assim ser como as manifestações dos povos indígenas de toda sorte e grupos tradicionais e assim por diante. A COP as COPs e a COP do clima, como as demais, têm direito de participação da sociedade humana. Só uma dúvida, eu vou perguntar para você, emendar essa pergunta, porque muita gente tem dúvidas em relação a isso. A COP, a Conferência do Clima da ONU, é um centro apenas de debates ou tem ou não o poder de decisão? É para mim? Para o Bocuí, por favor. Então vamos lá. Bom, Eduardo, teoricamente teria que ser assim, né? Você teria que considerar que é o momento onde sacraliza-se as decisões e isso vai fazer parte do acordo climático e, portanto, nós avançamos nessa negociação para combater o aquecimento global.
Mas não é bem assim que ocorre no mundo da diplomacia ambiental, da diplomacia climática. Normalmente, as decisões elas são feitas anteriormente à COP, os países assumem as suas posições e vão para a conferência já sabendo os seus limites, até onde irão, quais são os acordos que poderão ser acordados entre todos, né? Então, você tem uma perspectiva individual de posicionamento anterior à conferência. Por isso é muito importante que os próprios presidentes, os líderes, lá estejam durante a COP, porque isso pode ser, em algum momento, modificado por vontade política. Então, de repente, você pode ter uma liderança que ela fala, não, meu país vai assumir uma posição e ele vai se esforçar nesse sentido. Mas, geralmente, essas decisões têm que ser referendadas pelo Congresso Nacional de cada país, enfim, você tem uma burocracia institucionalizada dentro de cada país que deve ser respeitada, não é? Mas eu acredito que a gente tem que observar as conferências climáticas a partir da preparatória de Bonn, né, que acontece 3 meses antes das conferências, e lá aí as delegações, né, o que eles chamam de Sherpas, que são os pioneiros, aqueles diplomatas que antecedem a conferência, eles sacralizam ou manifestam os acordos como seriam, né? Então, é um processo, né? E esse processo se dá durante o ano, passa pela Conferência de Bonn, que é preparatória, e chega à Conferência Climática, finalmente, que é a que nós vamos agora acompanhar. Como eu disse na abertura, né, é a primeira vez que o Brasil cedia uma COP, uma Conferência do Clima da ONU. Mas a gente mais experiente, vou usar esse termo, a gente se lembra de toda a repercussão que houve em 92 com a Eco 92. Rio de Janeiro foi o centro das atenções mundiais naquela época, né? Por que a escolha pela cidade de Belém, no coração da Amazônia? Tem um significado especial, um recado para o mundo, Bocuí? Depois eu pergunto para o professor Iara também. A ideia foi essa. O próprio governador, né, do Pará, Barbalho, ele se dispôs a fazer essa oferta de que o Pará, Belém do Pará, sediasse a conferência. E isso se baseava na hipótese de que, a partir do momento que você escolhe uma região da Amazônia para esse debate, você coloca diante dos olhos do mundo aquela região em destaque, né? Então, foi uma decisão, eu diria, estratégica do Brasil, foi abraçada pelo governo federal, no sentido de colocar o foco na proteção da Amazônia, que nós sabemos, de fato, que representa, dentro do contexto de florestas globais, um elemento importantíssimo, né? Então, esse foi o acordo que foi firmado e foi aceito pelo governo federal do Brasil e está acontecendo. Porém, se de um lado era estratégico, do ponto de vista de logística, a situação ficou muito complicada, porque você não tinha uma infraestrutura hoteleira suficiente para receber essa multidão, né, de participantes, e isso levou a uma dificuldade com preços de hotéis, tudo aquilo que a gente já acompanhou. Então, o que se seguiu a notícia da COP em Belém foi, eu diria, uma lentidão no planejamento e nas ações governamentais que pudessem, de fato, garantir plena participação social. O fato dos preços oscilarem tanto, né, para cima levou à desistência até de delegações e também levou a muita desistência de entidades não governamentais, né? E aí você tem uma fragilização da participação social na conferência. Professor Iara, até porque, né, a Amazônia, se a gente pensar bem, está no centro dessa discussão da crise climática, né? Ela tem uma importância muito grande. Eu diria que tanto a Amazônia, como o Congo, como o conjunto de ilhas do Sudeste Asiático, representam os nossos pontos focais de um futuro mais ou menos promissor. São os locais das grandes florestas tropicais que ainda estão sob condições de poder
nos resguardar. Eu digo nos resguardar, isso é, os seres vivos de quaisquer tamanhos ou unidades de classificação, seres vivos precisam de água, seres vivos precisam de oxigênio, seres vivos não são muito partidários, com algumas exceções, dos gases como o metano e como o carbono, o CO2, o dióxido de carbono. Então, essas 3 florestas, conjunto de ilhas do Sudeste Asiático, do Congo, no continente africano, e da floresta amazônica, com seus 5 países que compõem o grande maciço dessa floresta tropical incrível, são os nossos representantes, os nossos baluartes diante da circulação de água, de vapores da água e dos nossos gases no grande planeta Terra. Nesse caso, a Amazônia foi identificada como a representante, o nosso ponto focal para discutirmos sobre questões fundamentais, e não são só de agora. Desde a década de 90, meteorologistas, biólogos, climatologistas, oceanógrafos, todos já vêm apontando que o futuro da humanidade depende da regulação das condições climáticas, que já eram anunciadas à época como sujeitas a fortes alterações. Então, Belém, um dos corações de uma floresta tropical, vem a ser a nossa bandeira, a nossa estrela guia para motivar discussões, debates, conclusões e assumir propostas reais de ação em favor do clima do planeta, não esquecendo da água, das florestas e dos representantes humanos que representam a vida no planeta. Agora, Bocuí, esse futuro que a professora está se referindo é muito preocupante, né? Às vésperas da COP, a ONU divulgou que o mundo está caminhando para um aquecimento de 2,3 a 2,5 graus até 2100. Isso é muito pior do que o discutido no Acordo de Paris. O que significa na prática para todos nós? Olha, essa discussão é muito antiga, né? A professora Yara se referiu muito bem ao processo histórico também, mas eu queria lembrar um pouquinho o que dizia James Hansen, que era o cientista da NASA lá na década de 80, que nós iríamos atingir um aquecimento muito forte no planeta no caminho do que ele estudava, que era Vênus, né? Quer dizer, em Vênus aconteceu um processo semelhante ao longo de milhões de anos, e aí o planeta se tornou completamente tomado por carbono. E essa constatação de James Hansen depois passou a ser combatida pelo próprio governo americano, por setores do petróleo, e na esteira de James Hansen vem Mikhail Gorbachev, que estudava a questão da geopolítica e qual seria o papel dos recursos naturais para o futuro do planeta, e levou esse alerta para as Nações Unidas, né? Então, tudo isso já era colocado, esse nível de periculosidade das mudanças climáticas já era colocada por volta da década de 80 do século passado, e justamente na Conferência do Brasil, que foi da Rio 92, isso tomou corpo e virou um tratado internacional que passou a ser, eu diria, sacralizado através das conferências anuais a partir de 1995, né? E o grande problema hoje é que houve um esforço, uma sinalização muito forte para manter a meta em 1,5 grau máximo de aquecimento desde o início do período industrial. Mas, de fato, nós praticamente já atingimos isso, né? E há muitos elementos de metodologia utilizada para mensurar as mudanças climáticas e para evitar as mudanças climáticas que não são métricas confiáveis. Nós temos uma série de problemas com a mensuração, por exemplo, do desmatamento
e das queimadas, né, que são muito frequentes agora. Então, isso leva a um dado subestimado do impacto ambiental. Além do que as Nações Unidas dizem, que a gente pode chegar a 2,3 graus, 2,5 graus até 2100, a perspectiva é que a gente atinja de fato isso, com esses erros de metodologia e essa falta de cuidado com relação à contabilidade climática, que a gente atinja isso muito antes, por volta de 2050. Então, são várias linhas aí de opinião, eu diria, inclusive científica, e a gente deve optar pela cautela, né? Nós devemos levar a nossa ação adiante com base na perspectiva mais preocupante, ou seja, nós temos que ter uma visão de um cenário para que a gente possa se preparar para uma adaptação climática. Eu acredito que nós estamos na rota de 2,5 para 2050, né? Eu acho que isso seria um dado mais real, mais baseado na velocidade do aquecimento que nós temos hoje. Por isso que o agir tem que ser agora, né? Agora eu trago outro dado, viu, professora? 2024 foi o ano mais quente em 175 anos de registros e a gente tem visto aí várias tragédias climáticas. Vamos citar aqui no Brasil, vivemos na pele essas mudanças. Em maio do ano passado, o Rio Grande do Sul teve 183 mortes. Não é um mero acaso, né? Pode se repetir a qualquer momento? Olha, eu diria que isso não é surpresa. Muitas dessas reações extremas das condições climáticas estão sendo anunciadas e estão sendo vivenciadas. Então, eventos extremos, como são chamados, tanto de secas muito intensas e de períodos de grande precipitação pluvial. Cada um desses grandes fenômenos e eventos extremos vem com suas considerações e com suas consequências. Então, podemos esperar mais, sim. E o grande problema é que essas ações, essas respostas do grande ambiente terrestre, do globo, da parte mais atmosférica, elas estão sendo, a frequência de recorrência está sendo aumentada, né? Esses fluxos estão sendo tanto mais fortes como mais frequentes à medida que vão acontecendo. Então, podemos esperar e podemos nos preparar. Aliás, estamos nos preparando. Estive há 2 semanas atrás no Rio Grande do Sul, com o grupo da Universidade de Rio Grande, e assisti uma palestra incrível de uma meteorologista da Universidade de Rio Grande, contando sobre todas as plataformas disponíveis para se antever, para se prognosticar cenários, e cada vez mais realistas pela qualidade desses monitoramentos que eles estão sendo capazes de produzir e acompanhar, já para prevenir os próximos eventos. Então, Rio Grande do Sul sofreu na pele, os estados amazônicos sofreram na pele, secas e excesso de água. Os estados costeiros, como São Paulo, grandes, quase que avalanches do sistema das morrarias da Serra do Mar, nos municípios próximos ao mar, não são mais alertas, são realidades. Os alertas foram antes, os anúncios foram antes. Nós agora já estamos em plena representação dessas manifestações climáticas e que serão mais sérias, mais graves a cada ano que passa. 2024, o ano mais quente. 2025 ainda não terminou, mas nós estamos com vários meses deste ano de 2025 já com aquela estrelinha, o mais quente, o mais quente.
É imagens que impressionam, a gente estava rodando enquanto você estava falando aí, né? E o que era ficção até pouco tempo atrás já é uma realidade, infelizmente. O Aparecida Debate faz um intervalo agora, volta já para continuar falando sobre a COP30, que é o centro das atenções mundiais a partir dessa semana. A gente volta já. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre a COP30, Conferência do Clima da ONU, que acontece em Belém, no Pará. Os nossos convidados são o Carlos Bocuí, ambientalista e presidente do PROAM, e a professora Yara Scheffer Novelli, diretora do Instituto Bioma Brasil. Agora, vou convidar vocês para falar de uma contradição quando a gente destaca a política ambiental do governo Lula. O governo Lula tem anunciado conquistas, a principal delas, sem dúvida nenhuma, e propaga isso, é o desmatamento da Amazônia, que caiu pela metade desde 2022. Ao mesmo tempo, o governo autoriza a pesquisa de petróleo na foz do Amazonas. Então, eu pergunto para vocês, começando pelo Bocuí, depois a professora, tem sentido? Olha, Eduardo, nós temos duas contradições aí, né? Não apenas uma. O fato é que o desmatamento da Amazônia, ele cresceu mais de 4% com relação ao ano anterior, tá? Então, nós temos uma diminuição do desmatamento com relação ao que era no governo anterior, mas atualmente há um crescimento do desmatamento da Amazônia em pequena proporção, mas não há diminuição no momento. Outra questão que se coloca é que o nível das queimadas que estão ocorrendo representam um volume muito elevado. Isso não é contabilizado pelas Nações Unidas, e o Brasil também não informa e não é obrigado a informar, porque aquilo que é queimado se entende que pode ser regenerado, mas as queimadas são muito frequentes e isso não vem acontecendo. Então, essa alegação, essa metodologia está sendo questionada. Então, nós temos aí dois problemas com relação à perda de cobertura vegetal. Na questão específica, que é agora a questão do petróleo, que é uma contradição mais evidente, o Brasil pretende explorar 10 bilhões de barris, o que levaria uma lucratividade para o Brasil de aproximadamente 600 bilhões de dólares. Mas o custo climático disso seria de 4,8 trilhões de dólares. Então, é 10 vezes maior, praticamente, o impacto do que aquilo que se lucra. Então, é evidente que o Brasil está no caminho errado do ponto de vista da matriz energética. O Brasil não está, de fato, sendo um país progressista nesse sentido, e do lado da proteção florestal, o Brasil está tendo dificuldades hoje para diminuir, de fato, o desmatamento, né? Então, o Brasil chega à Conferência do Clima com esses dois dados que são ainda preocupantes. Professor, eu pergunto para a senhora, na COP30 em Belém, no Pará, o governo Lula vai ser pressionado a se explicar melhor sobre essa pesquisa para explorar petróleo na foz do Amazonas? Olha, eu realmente não sei. Como todas essas reuniões de alto nível são muito formais, tem uma série de regramentos dentro da parte diplomática, eu não acredito que nos debates formais, nas estruturas formais dos debates, que haja esse tipo de questionamento. Mas tenho certeza absoluta que as comunidades que vão estar presentes no entorno vão formar realmente a massa crítica dessa COP30, ele será questionado bastante duramente, porque tanto os indígenas, os quilombolas, as populações tradicionais, o povo geral está padecendo das respostas ou das manifestações das mudanças climáticas. Então, quem mora às margens dos rios, dos ribeirões, dos cursos d'água, quem mora na floresta e sabe o que está acontecendo, tem a sensação,
a percepção e o conhecimento, que é um conhecimento que vem tradicional, vem de seus pais, vem de seus avós. Eles sentem na pele tudo que já está acontecendo e percebem que está piorando. Os grupos que estão no litoral brasileiro como um todo, nos litorais tropicais principalmente, e aqui falando com uma lupa, olhando o litoral do extremo norte do Brasil, que é Maranhão, Pará e Amapá, eles sabem exatamente o que vai acontecer, na grandeza em que vai se manifestar qualquer falha de ações extremamente impactantes. São ações de risco, uma perfuração para prospecção de petróleo a grandes profundidades, num ambiente com amplitudes de maré de mais de 7 metros, com correntezas e com várias manifestações da circulação oceânica, todos sabem, não precisam ter anel no dedo, não precisam ter diploma de universidade. Todas essas comunidades costeiras sabem exatamente o que virá com uma prospecção de petróleo e gás no litoral do que eles chamam margem equatorial. Eu, muito particularmente, junto com a minha equipe do Laboratório Bioma do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, monitoramos há mais de 40 anos uma área no canal de Bertioga, que fica na Baixada Santista, em Santos, um derramamento que houve em 1983, derramamento de óleo. Até hoje, mais de 40 anos depois, nós ainda temos petróleo naquele subsolo do manguezal que recebeu o petróleo do oleoduto da Petrobras, que liga São Sebastião a Cubatão. Então, os nossos prognósticos por uma análise de risco não é tão simplória quanto apresentar um laboratório para tirar o óleo das penas e das peles dos mamíferos e das aves que podem vir a ser oleadas num desastre calculado e previsto para a margem equatorial. É o mínimo preocupante, né? Bocuí, agora um dos principais objetivos e uma das principais missões dos líderes que estarão em Belém, no Pará, é definir a chamada meta climática. O que foi apresentado pelo Brasil em relação às emissões de gases que provocam o efeito estufa? É consistente? O Brasil ele tem uma proposta que ela é de redução até 2035 das emissões, e ela do ponto de vista do que era previsto anteriormente, mais progressiva, né? Mais progressista. Porém, não é ainda suficiente para enfrentarmos o desafio que é colocado, né? E o pior é que não só o Brasil demonstra essa baixa ambição climática, mas também apenas 64 países do total de 198 apresentaram metas para redução de gases de efeito estufa. E tudo isso que foi apresentado não resolve mínima parte do problema. Chega a 30% do problema do aquecimento global, de resolução, caso você implemente isso tudo de forma adequada, né? Então, nós estamos diante de uma grande definição. Nós estamos diante de uma conferência que ela não oferece um cenário, uma resposta de uma solução para o problema que nós temos, né? Pelo contrário, nós temos planos por parte dos petroestados, por parte do próprio Brasil, de continuar e aumentar a produção de petróleo, né? E isso leva a um incremento do aquecimento global. Então, eu diria que a sinalização hoje das metas nacionalmente pretendidas pelos países não é tão ambiciosa como deveria ser, quer dizer, ela não atinge o objetivo, e pior, muitos países não apresentaram essas metas, né? E aí nós temos um complicador nessa história,
que é a questão geopolítica. Nós temos hoje uma sinalização clara do governo dos Estados Unidos, que é de retomada de testes nucleares para fins militares. Isso está levando a uma grande instabilidade que faz com que os países percam o foco na questão climática e fiquem dentro das suas perspectivas domésticas, né, de se proteger da sua matriz energética, de se proteger nos seus espaços territoriais diante de uma possível ameaça armamentista, né, em direção a mais conflitos globais. Então, o cenário global, ele não é hoje algo desejável, né, diante da possibilidade de um acordo. Ele impede, é um fator até impeditivo de que os países se despojem dos seus interesses geopolíticos pessoais para irem para a mesa de negociação para um bom acordo climático. Infelizmente, a gente não está num bom momento do ponto de vista geopolítico global. Agora eu vou seguir nessa linha, já que o Bocuí citou, professora, uma das principais ausências nessa COP que está chamando bastante atenção, os Estados Unidos. O governo Trump é um entrave muito grande para essa discussão climática. O presidente norte-americano chama as mudanças climáticas de, abre aspas, a maior farsa do mundo, fecha aspas. Veremos a farsa dele. Veremos, talvez, na Trump Tower, em Nova York, ele tenha tudo já devidamente climatizado e ele não tem condição de perceber o que está acontecendo. Mas no próprio país onde ele está, no momento, governando, nós já temos provas, de muito tempo, provas de que as condições estão modificando. O grande aumento de furacões na parte mais tropical dos Estados Unidos, inclusive ocorrendo grandes tornados na faixa mais temperada dos Estados Unidos. Tem fatos novos muito agressivos, que ele não computa na esfera da cabeleira dele. Ele não consegue incluir essas novas manifestações climáticas, porque ele vive numa redoma, naquela que ele próprio constrói diariamente. Além da maquiagem, ele tem uma redoma que mantém ele dentro de um mundo fictício. Então, se o próprio país no qual ele governa tem mais manifestações muito agressivas das mudanças climáticas, o que ele faz? Ele desliga, ele minimiza a ação, o trabalho das agências governamentais de previsão. Então, ele tira os funcionários, ele abranda o poder de decisão dessas grandes agremiações de cientistas, ele reduz a notícia ou impede a notícia. Então, para ele não tem. Eu não sei qual a diferença que faria, não é ter os Estados Unidos da América na nossa reunião da COP30, mas ter o Trump na COP30. Se pudéssemos ter os Estados Unidos da América na COP30, seria extremamente importante, porque sua representação oficial tem muito gabarito, muita capacidade, e são NASA e NOAA e outras agências governamentais que nos pautaram até hoje. Grandes experimentos na floresta amazônica vêm sendo desenvolvidos, aquelas torres na floresta amazônica, de projetos grandiosos, com participação muito marcante de recursos e pesquisadores dos Estados Unidos da América. A falta do Trump, eu não sinto, não. Acho que não vai fazer falta para nós. Bem, a gente está caminhando para o final do segundo bloco, a gente tem muito o que discutir ainda, porque o assunto é bem amplo, né?
Então vou pedir aos dois que continuem com a gente. Vamos tomar uma aguinha, porque o Aparecido Debate faz uma pausa e volta já para a gente continuar com a COP30 no centro das atenções mundiais. Até já. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre a COP30, a Conferência do Clima da ONU, que acontece em Belém, no Pará. Os nossos convidados são Carlos Bocuí, ambientalista e presidente do PROAM, e a professora Yara Scheffer Novelli, diretora do Instituto Bioma Brasil. Vou perguntar para a senhora. Professora, o presidente Lula tem repetido isso e falou na cúpula de líderes que antecedeu a abertura oficial da COP30 em Belém, no Pará, que ele quer a COP da verdade. O que ele quer dizer com isso? Eu gostaria de saber também. Eu tenho a impressão que a verdade que ele gostaria e que todos nós desejamos igualmente é uma COP da ação, é não mais de promessas, é uma COP do que é execuível. Semana passada, da quinta-feira, dia 5, para sexta, dia 6, nós tivemos a finalização de das propostas possíveis, execuíveis, da Comissão Europeia. Eles trouxeram para a COP na sexta-feira, dia 6. E também nesse dia 6 da semana passada, nós tivemos um pronunciamento, uma entrevista que foi feita com o professor Carlos Nobre sobre as COPs, ele fazendo uma comparação da importância das diferentes COPs. Então, nós temos, sem dúvida, a COP de 92, a ECO 92, que deixou vários ecos. Os ecos da COP da ECO 92 vêm até hoje ecoando no nosso conjunto de fibras ópticas, e não sei se são todas ópticas, mas tivemos a COP de Paris e a COP de Edimburgo. Todas essas marcaram muito, são memoráveis em termos de mudança de rumos, de alertas globais, de dizer assim não dá mais, tanto por influência dos resultados do IPCC, do painel climático intergovernamental, como de decisões dos cientistas que fizeram suas vozes chegar às decisões dessas COPs. Este ano, com a COP30, essa verdade, acredito eu, do presidente Lula, seja ação, verdade, ação. Queremos coisas executáveis que sejam reais. É uma COP da realidade. O aqui, o agora, não pode seguir do jeito que vem vindo. Temos que ter palavra, ordens e recursos. O problema é que a gente vê o pessoal muito mais enfeitando o chapéu que vai passar para pegar o dinheiro, passando um chapéu bonito, bem enfeitado, com nomes incríveis de florestas tropicais, de várias, crédito de carbono, como se isso fosse uma panaceia, mas o chapéu é muito bonito, está muito bem enfeitado, mas nós não temos aqueles que vão botar alguma contribuição dentro do chapéu. As contribuições são poucas, as contribuições são insuficientes. Ninguém está com um caixa muito forte em seus países com autorização de depositar contribuições muito representativas dentro desse chapéu bonito. Bocuí, não existe uma expectativa muito grande, não está se depositando tudo que se espera para resolver a crise climática nos líderes mundiais reunidos na Conferência do Clima? Eu estou colocando essa questão pelo seguinte: e a nossa parte, que cabe à população em geral, à sociedade civil, a gente está cumprindo com a nossa parte no enfrentamento do aquecimento do planeta? Olha, eu diria a você que, antes da gente falar de qual é nosso papel enquanto sociedade civil,
a gente tem que falar um pouquinho da economia, né? Qual é a ausência da economia nesse processo. Quando o presidente Lula fala da hora da verdade, de uma COP da verdade, nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir a ciência e ouvir os bons economistas que estão dizendo que o preço de carbono não é o que se diz que é 10 vezes mais. Então, toda a compensação que é feita agora é irreal, né? A gente está trabalhando com uma métrica equivocada. A métrica de riqueza dos países, né? Ela é o PIB ainda, ela não é o Índice de Desenvolvimento Humano, que comporta as dimensões climáticas também. Então, toda essa metodologia que é utilizada para a economia hoje, ela não dá resposta para a questão climática, né? Então, a gente tem aí, além dos governos, essa parte que é da organização social, econômica do mundo, que ela está completamente falseada em dados que não são reais. Então, a gente tem que mudar a forma de medir o que é riqueza e medir as medidas que podem solucionar o problema climático. Do ponto de vista da sociedade, quando a gente fala de sociedade civil, nós, ONGs não governamentais, nós estamos fazendo o nosso papel de sempre, que é pleitear, que é apontar essas lacunas de políticas públicas, pleitear políticas públicas, etc. Porém, quando você fala de uma conferência climática com participação social, na verdade, você tem lá dentro da Blue Zone, que é a Zona Azul, delegações dos países que comportam entidades não governamentais, etc., mas elas vão fazer discussões paralelas que não permitem, na verdade, nenhuma intervenção mais concreta nos destinos da decisão da conferência, que é uma decisão apenas de governos, né? E nesse modelo, Nações Unidas tem hoje um papel enfraquecido globalmente como autoridade moral para fazer a cobrança, e de outro lado, o direito, né, a área de direito internacional, também não está devidamente consolidada na área de direitos humanos para fazer uma cobrança jurídica do processo, né? Então, eu queria colocar essa dimensão toda dos diversos aspectos de transformação para a transformação necessária que a gente não pode contar, né? Mas, sem dúvida, hoje a consciência pública, a consciência dentro do meio universitário, dentro das ONGs, dentro da área eu diria, de ativismo social, político, ela é muito maior do que era antes. Porém, o Brasil fica devendo com a qualidade dos políticos, né? Da nossa grande maioria de políticos que não tem aí uma vinculação mais efetiva com a questão climática e com a questão ambiental. Assim como a transformação do setor econômico, ele faz um discurso que é interessante, mas ele ainda não deu esse salto de qualidade na perspectiva de transformação, né? Então, essa ideia que a gente tem de que as COPs possam ser mais progressistas é na medida em que elas se aproximarem da solução do problema, né? Que elas realmente apontarem caminhos para a solução e não promessas apenas. E o que a gente vê hoje é muita promessa. Quando a gente lê toda a proposta, a gente tem que entender o que é medida, o que é concreto e o que é apenas proposta, o que é promessa que vai demandar uma série de transformações e convencimentos de legislativos, de setores da própria economia para fazer aquilo real, né? Então, eu diria que a gente ainda não consegue agir devidamente, porque todos essas nuances, né, do que representa eu diria, esse metabolismo civilizatório, ele, de fato, ele não consegue ainda atingir uma dimensão de ação que possa ser mais resolutiva. Nós estamos tentando, né? Na verdade, a palavra mais correta seria tentando criar um sistema que possa ser resolutivo. Nações Unidas, até o momento, não nos está dando essa resposta, né? Isso precisa ser ampliado e robustecido. A pergunta que fica, né, que todo mundo está se fazendo nesse momento, e eu vou direcionar para a professora Yara. Se o Bocuí quiser comentar também, por favor, fique à vontade. Ainda dá tempo
Professora, olhando para os dados científicos, conseguiremos reverter esse cenário, que não é nada bom? Olha, é aquele ou reverte, mas reverte favorável, ou reverte contra nós, né? Então, eu tive pensando muito na semana passada, véspera dessa minha estada aqui na COP. Eu sou uma acadêmica, eu sou da Universidade de São Paulo, do Instituto Oceanográfico, e sou também da sociedade civil organizada, sou também de uma não governamental. Qual é o ideal, o sonho da gente? O sonho, mais ou menos sonho, é um dia participar de uma grande COP. Esse ano mesmo eu participei da COP, da Convenção das Zonas Úmidas, que era a COP 15, porque se reúne a cada 3 anos, é a COP das áreas úmidas. Preocupação com o Pantanal, com a própria grandes bacias hidrográficas, as áreas úmidas costeiras de todas as margens das terras emersas junto ao mar e junto aos rios e pequenos massas d'água, e estou agora na COP 30. Isso é o máximo? Não, não é o máximo. Traz muita responsabilidade. E eu fiquei me preparando para essas 2 semanas aqui em Belém. Por qual a minha parcela? No que eu posso contribuir? Pode ser pouco, mas não desisto. Eu não desisto, eu estou trazendo minhas contribuições para deixar aqui nessa plataforma dessa grande convenção. Ocorre que há uma dissociação muito grande dessas cúpulas jurídicas, as cúpulas formais, as cúpulas oficiais, as cúpulas da parte da política, como o nosso Congresso Nacional do Brasil e outros tantos que tais congressos nacionais de outros países estão dissociados da realidade. Nós precisamos botar o pé no chão, todos colocarem o pé no chão e todos ouvirem aos demais. Nós temos que trocar as realidades, as informações. Nós, quando éramos mais primitivos, os seres humanos, o Homo sapiens mais primitivo, ele tinha muito mais capacidade de interação com o ambiente onde ele vivia. Ele sentia, ele percebia. Nós fomos, ao longo dos milênios, perdendo essa capacidade. O homem ficou muito autoritário, muito se crendo soberano sobre os demais seres vivos e ele podendo comandar as reações do universo. Somos pequenos, precisamos nos comunicar, onde as ações de cada um se somam, pró-positivo ou pró-negativo. Bem, a gente está caminhando para o final da Aparecida Debate. É lógico que essa é apenas uma discussão que vai se prolongar por essas próximas semanas, com o início da COP 30 que acontece em Belém. Mas antes de finalizar, tem alguns minutinhos ainda, um assunto que deve estar em pauta nessa conferência da ONU, né? A gente tem falado bastante da troca da matriz energética por algo mais limpo, banindo assim a queima de combustível fóssil em carros, por exemplo. Esse é o futuro, Bocui? Sem dúvida. O grande problema hoje que a gente tem é o lançamento de gases de efeito estufa. A maioria do problema consiste na questão do lançamento da queima de combustíveis fósseis. Então, esse é o ponto, né? E eu queria fazer um pequeno adendo nesse aspecto, é que não há sinalização hoje que nos permita entender que nós teremos uma solução para o problema na medida da gravidade que ele apresenta. Então, a sociedade humana ela tem que se voltar a um processo de adaptação, não é? Nós não podemos ser pegos nesse processo futuro sem que as nossas cidades estejam adaptadas devidamente, que a população esteja consciente, que ela saiba o que fazer e saiba a quem recorrer, tá?
e também a defesa civil esteja preparada. Então, é preciso trilhar um caminho muito forte de adaptação climática, tendo em vista que não há sinalização no cenário geopolítico global e no cenário de acordos internacionais que dê conta da reversão do problema. Ele está acontecendo e ele vai acontecer. Então, a questão da adaptação climática hoje é um ponto fundamental de discussão para a sociedade humana. Eu vou pedir para vocês, só para a gente se despedir, 1 minutinho só de resposta, porque eu estou com o tempo meio estourado aqui, mas eu não posso deixar de fazê-lo. Primeiro, desejar a vocês uma boa conferência, né? Que a gente consiga progredir no sentido de enfrentar esse problema e resolvê-lo, principalmente garantindo assim a nossa continuidade, o futuro da humanidade, o futuro do nosso planeta. Mas rapidinho, brevemente, professor Yara, qual a maior torcida sua para a COP30? Sucesso. Eu desejo sucesso e que saiamos todos, tanto os de assistência remota como os que aqui estão presentes, que todos nós saiamos com o ideal de fazer a sua parte. Não é porque existem negacionistas que nós vamos negar o que está acontecendo. Sejamos positivos, contribuamos com o que se espera de cada cidadão dessa grande comunidade global. Vamos lutar por todos. Bocuí, a sua torcida? A minha torcida é, primeiro, que os países apresentem as metas, né, e apresentem compromissos de cumprimento dessas metas de redução de gases de efeito estufa. Segundo, que se abra no coração da sociedade humana a solidariedade para aportar recursos para o fundo que permite a transição dos países mais pobres e também o socorro para os países atingidos pelas mudanças climáticas. E, acima de tudo, que a gente tenha paz para a humanidade, né? Porque a geopolítica global ela é um impeditivo hoje por falta de um espírito de paz entre as nações, que poderia permitir que todos se voltassem de forma mais adequada para a solução desse grande problema humanitário que é o aquecimento global. Muito obrigado a vocês dois, a gente volta a se falar. Obrigado, Bocuí, obrigado, professora. Lembrando que a TV Aparecida estará presente aí na COP30 com uma equipe de reportagem para acompanhar passo a passo essa discussão que é sobre o futuro do nosso planeta. Muito obrigado a vocês dois. Assim, encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e também no nosso Instagram, @TJAparecidaOficial. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa pode sugerir temas para a gente debater toda a terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Aparecida Debate fica por aqui. Bom descanso para você, uma ótima noite e até a próxima.